inovação contínua, para que seja realmente contínua, precisa estar inserida em um processo para obter melhorias e aprimoramento de produtos, serviços e até outros processos da organização. Logo, o BPM e a inovação contínua são mais próximos do que imaginamos. Afinal, para que possamos medir os resultados e propor coisas novas, é preciso ter processos bem estruturados. E para que o BPM cumpra sua missão por completo, precisa propor melhorias e otimizações, que podem muito bem resultar em inovações para a organização. Mas como organizar tudo isso? Seja bem-vindo a mais um episódio do Ctrl+I, podcast da Interact Solutions. BPM e inovação contínua. Como se dá a relação entre essas duas? E na prática, como acontece? Mas antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu já quero aproveitar para te convidar para assinar o nosso canal do YouTube, já deixa o seu like e também compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que vão ter interesse nesse assunto, porque eu já adianto que o episódio de hoje está imperdível. Aliás, os últimos episódios têm sido todos imperdíveis, de fato, tem muito assunto interessante, muitas ideias novas e também muitas tendências. Para continuar acompanhando os demais conteúdos, você também pode acompanhar a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, através do @InteractSolutions e também no LinkedIn. Charles, seja bem-vindo ao nosso episódio do Ctrl+I, ao nosso estúdio. É uma honra te ter por aqui, principalmente para falar sobre um assunto tão, inovador, digamos assim. Aproveita e fala pra gente, conta um pouco da tua trajetória, te apresenta pro pessoal que ainda não te conhece. Bom, primeiro, Bianca, obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui na Interact, aqui, uma casa tão acolhedora, tão agradável da gente visitar e estar em contato com vocês, né? Minha trajetória, na verdade, ela é um pouco longa, nasceu antes do BPM, na verdade, antes do BPM, tá? Eu comecei em 2001, 2002, mais ou menos, a carreira de consultor de organizações, né? Inicialmente numa empresa familiar, fazendo uma atividade específica dentro da empresa, né, de reestruturação do negócio, e a partir daí foi evoluindo, né, o meu trabalho sempre nesse contexto, né, procurando redesenhar, né, a estrutura organizacional. Daí, para a gente se conectar no BPM, foi um detalhe, né? Foi só um detalhezinho, e aí a gente então começou a trabalhar mais focado em cima de processos de negócio, e como ela é uma metodologia transversal, né, que ela acaba envolvendo tantas outras, a necessidade, né, de envolver tantas outras metodologias, tantas outras aplicações, a gente acaba transitando então nesse mundo empresarial, na área de gestão, praticamente em todas as nuances, né, que existem nisso, tá? E mais recentemente, recentemente, há uns 15 anos mais ou menos, né? 2010, 2012, por aí, eu comecei a trabalhar um pouco mais focado também na área de Customer Experience, né? Olhando as questões de relacionamento das empresas com os seus clientes, com os seus parceiros de negócios, né? E aí, nesse contexto, o BPM se encaixou mais uma vez, né? Se encaixou com bastante profundidade com relação a esse tema, porque o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo, né, de aplicação prática da metodologia do BPM, né, ela está vinculada a entregar valor para o cliente. Então, esse é o contexto aí um pouco da minha história aí do que aconteceu, né, nesses últimos 25 anos aí. E já que a gente está falando em BPM, qual a relação entre a inovação contínua e o BPM na prática? Olha, Bianca, o BPM ele vai te dar uma estrutura de governança para poder suportar a inovação, tá? O BPM, quando a gente consegue, nós vamos ter a oportunidade, talvez no decorrer da conversa, de falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente consegue implementar ele na sua essência, a gente consegue identificar com muita clareza a empresa, né, que tem
essa metodologia, que aplica essa metodologia de gestão por processos, ela consegue identificar com muita clareza onde estão os pontos críticos de inovação. Então, além de ele te dar, o BPM, além de ele te dar uma estrutura de governança dos teus processos para conseguir manter a tua estrutura funcionando, ele te aponta os momentos ou as situações que tu precisa tratar com características de inovação. Então eles são complementares, né? Como eu falei, né? Enquanto o BPM ele te dá uma estrutura de governança, ele te dá de certa forma uma certa segurança de que as operações estão acontecendo. A inovação ela entra nesse contexto como quando o BPM aponta, né, aquelas situações mais críticas, né, naqueles pontos que as equipes conseguem trabalhar para propor inovação. Tá? E o próprio ciclo do BPM, né, a metodologia toda, ela está focada em melhoria contínua. E a melhoria contínua, ela tem essa característica da gente procurar maneiras diferentes de executar as atividades. E aí a gente começa a trabalhar em processos de inovação. E como tu falou sobre o ciclo, né? Dentro do próprio ciclo BPM já está inserida a melhoria contínua. E como a gente consegue incluir dentro deste ciclo a inovação contínua na prática? Primeiro, Bianca, a gente precisa entender o seguinte, que o ciclo do BPM, né, ele prevê o mapeamento, tá, de uma forma simplificada, óbvio, né, mas ele prevê a gente identificar o estado atual e propor um estado futuro desejado, certo? Essa transição do ponto A para o ponto B, ela vai te apontar, ela vai te dar as características que tu precisa para trabalhar a inovação. E ele é um loop, né? Ele é um loop, ele é um ciclo, ele não é uma jornada com início e fim, ele é um ciclo contínuo nesse processo. Quando a gente chega no estado futuro desejado, ele está baseado no quê? Ele está baseado no estudo e na visualização do estado atual, certo? E com as ferramentas e com os recursos que a gente tem naquele momento, a gente traça um estado futuro desejado. A partir daí, nesse caminho, eu já estou inovando, certo? Só que o estado futuro que eu estou desenhando hoje, quando eu consigo implementar ele dentro da empresa, ele pode não ser mais o estado ideal. Ele pode apresentar características que necessitem uma releitura daquele estado, certo? E aí entra o processo de inovação novamente. Ou seja, eu pego aquele estado que ele passou a ser o estado atual, e eu vou avaliar ele novamente para poder encontrar um novo estado. Novas tecnologias estão chegando, os modelos de negócio eles estão sendo mais dinâmicos, eu preciso redesenhar o meu negócio também, né? E aí, né, nesse contexto, esse ciclo do BPM ele passa a ser fundamental para a gente continuar inovando, né? Eu estou sempre olhando para os meus processos, olhando para minhas atividades, olhando para aquilo que eu faço no meu negócio, e estou sempre procurando alternativas mais eficientes para fazer a mesma coisa, para entregar mais valor para o meu cliente. Esse é um contexto assim de melhoria contínua. E aí a gente pode até criar um gancho aqui, tá, Bianca, no sentido de melhoria contínua, tá, e inovação realmente, que são diferentes. Pode dar um exemplo de inovação e de melhoria contínua para o pessoal conseguir identificar melhor? Claro. Melhoria contínua, ele está relacionado a eu executar um determinado processo ou uma determinada atividade de uma forma mais eficiente. Eu ser um pouco melhor naquilo que eu já faço. Isso é uma melhoria. Isso aí é uma melhoria incremental, certo? Agora, o que é inovação? Inovação talvez seja eu olhar para aquilo que eu estou fazendo e parar de fazer. Ou alterar a maneira como aquilo está sendo entregue, gerando valor para o meu cliente, certo?
Então esse paralelo, né, ele é importante, né? Muito boa tua pergunta, Bianca, porque a gente precisa entender que a melhoria incremental, ela é fundamental para eu manter o meu negócio. Para eu manter meu negócio ativo. Agora, a inovação, tá? Aquilo que desmancha aquele jeito de fazer e altera radicalmente a maneira como eu estou executando as minhas atividades, a inovação, ela é que me dá perpetuidade. Por isso que é importante a gente ter a melhoria contínua como um ciclo, como o próprio nome diz, contínuo, né? E a inovação, eu tenho que ter um ambiente propício para poder realmente olhar para o meu negócio, olhar para a maneira como eu estou fazendo as coisas e perceber se aquilo ainda faz sentido para o meu cliente ou não. Às vezes pode não fazer mais sentido. Um exemplo prático que dá para a gente usar nesse sentido, tá? Para a gente entender, por exemplo, antigamente, tá? Quando você abria uma conta num banco, tá? Você precisava levar documentação, você precisava apresentar documentos, cópia de identidade, CPF, comprovante de endereço, blá blá blá, certo? Tudo isso fazia parte daquele processo de abertura de conta corrente ou de atualização de cadastro, muitas vezes, certo? Hoje, com a digitalização de todos esses processos, o que está acontecendo? Ele só confirma os teus dados, porque ele já tem acesso à base pública das informações. Ele só confirma os teus dados. Você imagina se você é uma instituição financeira e você continua pedindo para o teu cliente para ele apresentar documentos. Não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido. Então, isso foi uma inovação. Isso foi uma mudança radical na maneira como ele estava interagindo com o cliente. O cliente se sente muito mais tranquilo porque ele só precisa confirmar. Ele só diz, teu CPF é realmente tal? Sim, ok. O teu endereço continua sendo tal endereço? Sim. E o teu telefone é esse que tu me ligou agora? Sim. Então tá, teus dados estão confirmados, eu vou passar essa informação por dentro da minha inteligência artificial, do meu algoritmo de análise, etc, e a tua conta está aberta muitas vezes em minutos, né? E muitas vezes em minutos. Antigamente, você precisava, às vezes, levar documentação, assinar contrato, ir até presencialmente até o banco, etc. Tudo isso foi desmanchado nos últimos anos. E aí a pergunta que a gente faz: quantos processos internos nós temos na nossa empresa que dependem do nosso cliente entregar a documentação física, quanto na prática a gente poderia ter acesso à base pública ou informações que são compartilhadas de forma espontânea com o cliente e a gente só ter necessidade dessa confirmação, né? É uma pergunta que a gente faz até para os nossos ouvintes, né, para as nossas pessoas que estão nos assistindo, né, a gente olhar para dentro de casa e dizer, poxa vida, não tem mais sentido realmente eu pedir para que o cliente me entregue toda essa documentação, quando na prática eu já tenho na minha base de dados, já está disponível muitas das informações que eu estou pedindo para ele me entregar novamente. Acaba se tornando uma burocracia desnecessária. Desnecessária. Acaba impactando a experiência do cliente, né, como gerando algum tipo de atrito nessa experiência e também, via de regra, internamente dentro da empresa, eu acabo sendo ineficiente, né, porque eu tenho pessoas que estão tendo que receber documento, analisar documento, arquivar documento, etc. E já que a gente falou sobre, né, esse questionamento que tu deixou no ar, como a gente consegue identificar qual que é a hora certa para inovar? Existe uma hora certa para inovar ou transformar um processo? Existem alguns sinais ou características que os profissionais da área podem ficar atentos? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo quer saber quando, né? Quando? Bom, assim como a gente falou, né? Melhoria contínua, Bianca, todo dia. Se eu estiver executando o mesmo processo ou se eu estiver executando a mesma atividade do mesmo jeito há muito tempo, tem alguma coisa errada. Porque tem muita coisa mudou e
se eu estou ainda parado fazendo do mesmo jeito, tem alguma coisa errada na maneira como eu estou executando. Então, melhoria contínua não tem dúvida que é isso. A partir do momento, e aí vamos só estabelecer esse paralelo, né? Se eu tenho um ciclo de melhoria contínua, certo? Eu não vou nem considerar uma inovação, certo? Eu não vou considerar uma inovação aqueles processos, aqueles pequenas melhorias de eficiência de processo que eu estou buscando todo dia. Esse faz parte do nosso trabalho, faz parte do trabalho do dia a dia de todo o profissional que está trabalhando. Desde eu costumo dizer assim, né? Desde da pessoa da recepção até o mais alto executivo da organização, todos eles têm que estar buscando uma melhoria incremental naquilo que estão executando para tornar mais eficiente a empresa como um todo, certo? Mas a inovação, ela tem algumas características que que podem ser pontuadas, tá? Uma delas, o ambiente de negócios. Quando a gente olha para fora e a gente começa a perceber que tem algumas mudanças no segmento de atuação da qual eu faço parte, da qual a minha empresa faz parte, ali já é um ponto de atenção, certo? Está entrando um novo concorrente com uma proposta diferente, com uma metodologia diferente, uma abordagem diferente para fazer a mesma coisa, né? Ou para entregar um produto similar ao que eu tenho que ficar atento, porque eu posso estar numa linha muito tênue entre a continuidade e começar a perder mercado. Então esse é um sinal importante que a gente tem que observar. Outro ponto que eu acho que é fundamental, e aí eu vou enviesar um pouco essa resposta em função da característica até do trabalho, é o perfil de comportamento do consumidor, certo? Muitas vezes a gente tem contato com o nosso cliente todos os dias, mas a gente não percebe alguns sinais que são até sutis com relação ao mercado. Pequenas mudanças no comportamento do nosso consumidor podem fazer com que ele se desloque muitas vezes para outro segmento ou para outras empresas, né, buscando uma experiência mais aprimorada, uma experiência excepcional, certo? Que talvez eu não esteja conseguindo entregar para ele. Então esse é um outro sinal importante, e aí por isso que a gente recomenda, né? Nós temos que ter um canal aberto com o nosso consumidor, com o nosso cliente, para que ele possa externar as situações que ele está enfrentando, a percepção dele com relação ao que eu estou fazendo, né? Eu tenho que ter esse olhar de fora para dentro da minha organização, porque esse pode ser um sinal importante de uma necessidade de inovação. Usando o exemplo que nós acabamos de falar da questão bancária. Os bancos que continuaram abrindo conta no modelo tradicional, talvez eles tenham perdido uma grande base de clientes que foram para o mercado, para os bancos digitais em função disso, né? Então esse é um outro sinal. Um outro sinal que a gente pode nos apontar, né, para uma necessidade mais emergencial de inovação, né, uma necessidade de inovação é a entrada de uma tecnologia disruptiva, uma tecnologia nova, inovadora, que modifica a regra do jogo. Isso talvez seja mais fácil de detectar, porque a gente encontra, todo mundo tem acesso a isso, né? Todo mundo consegue perceber isso. A inteligência artificial, por exemplo, recentemente, né, ela está modificando uma série de maneiras de executar as atividades, certo? Mas ao mesmo tempo, assim como a gente tem acesso, a gente também tem que ficar atento que às vezes são sinais que não se transformam não tem continuidade, certo? A gente acaba tendo aqueles sinais que são frágeis. Eles aparecem, parece que vai mudar todo o modelo de negócio que a gente está atuando, quando na prática eles esfriam, o próprio mercado acaba não mais
querendo continuar com aquilo e aquela inovação que parecia ser disruptiva, ela desaparece ou ela fica restrita a um ambiente muito pequeno de negócio, né? Então, esses 3 sinais, eu acho que eles são muito importantes. E um sinal que ele está vinculado, que eu considero também que ele está vinculado às práticas de BPM, na medida que eu estou monitorando os meus processos, eu consigo identificar aqueles que estão ficando ineficientes ou que eles estão gerando, né, gerando um custo que o mercado já não está mais disposto a assumir. Porque, via de regra, o que acontece, né? Tudo que eu faço dentro da minha empresa, eu estou, de alguma forma, ele tem um custo envolvido e esse custo acaba sendo repassado para o meu consumidor, meu cliente. Na medida que isso acontece, muitas vezes, se eu tenho um processo ineficiente, ele está gerando uma demanda de custo para a minha empresa que o meu cliente está tendo que pagar. Chega num determinado momento que eu começo a não ter mais competitividade ou para manter a competitividade a nível de preço, de precificação, né, eu acabo tendo que sacrificar o meu resultado. E aí é uma espiral infinita de perda até a gente acabar ficando muitas vezes gerando até insolvência em algumas situações mais críticas, né? Então esses sinais eu considero os mais relevantes assim para a gente pensar em inovação. O que a gente precisa, que são poucas empresas que a gente observa caminhando nessa direção, né? A gente precisa ter uma pauta dentro dos negócios, a gente precisa ter um espaço dentro do negócio para tratar de inovação, mas não confundir com, não acabar virando, né, essa pauta como uma pauta de procurar melhorias incrementais. Eu preciso olhar para esse momento e trazer vamos dizer assim, as demandas de inovação, de transformação de verdade, da gente olhar para o nosso negócio e muitas vezes dizer, lógico que não dá para ser desse jeito, né, mas exagerando um pouquinho, a gente chegar e dizer assim, pessoal, vamos começar de uma folha em branco porque do jeito que está não está mais funcionando, vamos começar a desenhar tudo de novo, né? E esse é o E tu contexto. falou um ponto muito importante, né? Do jeito que tá, não tá mais funcionando. A gente foi lá, aplicou as melhorias, fez algumas apostas em tendências e aplicou inovações também. Quais indicadores ou quais os sinais que a gente pode ter se aquilo está realmente funcionando ou não? E se não funciona, tem como recalcular a rota? O que a gente faz nesse caso? Boa, ótima aí. Tu tá me pegando, mas tá muito legal. O que acontece, Bianca, e pessoal também? Quando a gente fala em BPM, né, e a gente fala em inovação, aí a gente tem uma chuva de metodologias que apoiam e que suportam isso tudo. Uma delas que eu gosto muito, tá, é o Design Thinking. Tá? A gente usar Design Thinking para isso. Quando a gente fala em Design Thinking, a gente procura sempre fazer entregáveis, né, ao longo da jornada e fazer iteração a partir disso para encontrar, muitas vezes, aquilo que a gente imaginou que fosse funcionar, parou de funcionar ou não é mais aquilo e a gente tem que fazer iteração e muitas vezes abandonar o projeto, né? Abandonar o projeto. Então, o Design Thinking, métodos ágeis, o Scrum, são, vamos dizer assim, são ferramentas, são filosofias, eu vou chamar de filosofia, porque metodologia, isso é quase uma filosofia mesmo de trabalho, né? Elas são fundamentais para que a gente possa olhar para aquele projeto que se criou, que se imaginou e ter certeza de que nós estamos no caminho certo, certo? Então esse é o fundamento. Só que todas as mudanças, né, todos os projetos, eles envolvem
né? Todas as mudanças eles envolvem a adoção de um projeto. E aí eu preciso ter uma gestão adequada desses projetos. E a gestão adequada desses projetos, talvez um dos primeiros pontos para fazer uma gestão adequada do projeto é a gente ter um objetivo claro. O que eu quero com a execução disso, ou com a finalização? Qual é o meu grande objetivo quando eu finalizar e quando eu entregar esse projeto finalizado? Se eu não tirar do meu olhar, da minha visão, esse objetivo, e eu utilizar o Design Thinking como uma ferramenta de iteração contínua, de fazer pequenas entregas, fazer às vezes até MVPs assim, muito absurdamente simplificados para a gente poder testar realmente o modelo. No momento que eu estou com um objetivo claro e eu estou fazendo esse processo de iteração, vai saltar aos olhos. Poxa, gente, nós estamos fazendo uma coisa que não faz mais sentido. Para tudo, vamos repensar, vamos traçar uma nova rota, um novo objetivo e seguir à frente. Então, antes da entrega definitiva, antes do entregável definitivo, que seria a conclusão do projeto, é fazer esse passo atrás para poder a gente ter clareza daquilo qual é o grande objetivo daquilo que a gente tá querendo. Esse é o ponto fundamental que eu acho. Muitas vezes eu posso estar, o meu objetivo ele pode estar sendo redução de custo, o outro eu posso ter um objetivo de melhorar a experiência do cliente, eu posso ter um objetivo de lançar um novo produto, uma inovação disruptiva no mercado, etc. Tudo isso eu tenho que traçar antecipadamente para que eu possa ter a clareza durante a execução de que aquilo faz sentido ou não. Porque senão o que acaba acontecendo? O objetivo que deveria ser a resolução de um problema, ele passa a ser entregar o projeto. E quando a gente entrega o projeto, a gente olha para aquilo e diz, poxa vida, ficou muito legal, mas não é isso que a gente precisava. Porque a gente tirou o foco, muitas vezes, do objetivo. Então esse ponto para mim é fundamental. E aí, Bianca, um pequeno detalhe, tá? A gente tem o hábito de executar e planejar menos, certo? Quando a gente planeja, e muitas vezes a gente, entre aspas, né, a gente perde tempo planejando, a execução ela fica muito mais suave. O objetivo que a gente quer atingir lá na frente, a gente encontra ele com muito mais facilidade. Então, se a gente olhar pensando assim, né, na sexta-feira eu resolvi que eu preciso mudar e na segunda-feira eu já começo a fazer a mudança, a chance de dar errado é muito grande. Agora, se eu decidir mudar na sexta e eu começo na segunda-feira eu começo a planejar a mudança e entender bem com clareza o porquê que eu estou fazendo aquilo, qual vai ser o ganho esperado com aquilo, aí sim, aí a gente tem possibilidade de chegar durante a execução e encontrar aqueles pontos, poxa, isso não faz mais sentido, para. Ou então, por que a gente tá continuando essa execução se a gente pode ir por um outro caminho mais simples? A gente precisa ter essa dimensão, né, dentro do contexto da execução de melhorias, de gestão de projeto, basicamente, né, que a gente trabalha. Eu acho que dá até pra gente falar que se as pessoas acham que elas estão perdendo tempo com o planejamento, é porque, de certa forma, elas não estão fazendo o planejamento como deveria ser, né? Porque a gente investe tempo no planejamento para garantir que depois as coisas saiam mais próximas do que a gente precisa, do que o mercado exige, né? Perfeito. Exatamente. É isso aí mesmo. E muitas vezes, vamos pensar o seguinte, né, Bianca? E pessoal, até para uma reflexão, né? Muitas vezes eu tenho projetos projetos de transformação, ou de mudança, ou de redesenho, ou seja lá o que for, que eles podem levar 4, 5, 6 meses para estar concluído. Só que as dinâmicas de mercado, elas se alteram e muitas vezes no meio do caminho aconteceu algo
no mercado, um concorrente lançou algo novo, o meu fornecedor mudou a estrutura dele, a logística dele ficou diferente, ou seja lá o que for, né? Uma nova tecnologia foi incorporada pelo mercado antes de eu finalizar a execução do projeto. E aí aquele objetivo que eu tinha traçado lá no início, ele precisa ser revisto, porque a dinâmica do mercado se alterou. Por isso que as estruturas, né, ou os projetos, né, que mesclam uma gestão de projeto tradicional, né, com o Scrum e métodos ágeis, elas se complementam para que a gente possa ter essa dimensão. A gente está o tempo todo fazendo pequenos entregáveis e, ao mesmo tempo que eu estou fazendo pequenos entregáveis, eu estou olhando para o mercado, estou olhando para a estrutura ou para o ambiente que eu estou inserido e eu estou avaliando se ainda faz sentido eu dar o próximo passo ou não. Muitas vezes, o que é melhor? É melhor eu investir a totalidade do recurso até entregar e lá no final eu descobrir que aquilo que eu entreguei não faz mais sentido, ou eu interromper a execução na metade, destinei 50%, 40%, 50% do recurso naquela execução e eu utilizo os outros, o restante do recurso para fazer uma outra melhoria, uma outra inovação que o mercado está mais aderente àquilo. É uma pergunta que cada um tem que se fazer, cada empresa tem o seu momento, né, a sua lógica de execução, mas elas são importantes para a gente ter clareza de que aquilo que eu comecei como melhoria, ele efetivamente vai trazer resultado ali na frente, né? E como tu tem percebido, né, na prática das empresas, essa relação entre a inovação e o BPM? As empresas conseguem fazer esse processo de forma conjunta, contínua? Elas percebem que a real ligação entre as duas? Poucas empresas. Eu vou dividir mentalmente para nós todos, né? A gente costuma trabalhar agrupando coisas, né? Ou tentando fazer com que tudo... Vou usar um exemplo assim, eu boto os copos nesse lugar, as xícaras aqui e os pratos no outro lado, né? Aí fica tudo organizado. Na nossa mente a gente consegue organizar, né? É mais ou menos assim. Nesse quesito, BPM e inovação, também a gente conseguiria fazer uma divisão, tá, entre 3 grupos de empresas. Quem está na ponta, né, quem está no meio do caminho e os retardatários, aqueles que ainda estão engatinhando nesse processo. Os retardatários estão com problema, tá? Porque estão com problema porque o mercado está muito mais ágil e talvez não dê tempo para alguns. Infelizmente pode não ter tempo. Mas vamos falar daqueles que estão lá na ponta. Aqueles que estão lá na ponta, eles já têm toda a estrutura que o BPM fornece de governança e controle. Então eu tenho condição, quem está na ponta, que é uma minoria, tá? É uma minoria que tem essa dimensão. Eu tenho condição de ver, analisar, eu tenho a visão clara da minha cadeia de valor, de todas as etapas que fazem parte desse processo da cadeia de valor, quais são onde os meus fornecedores, os meus clientes interagem com mais intensidade, como eu faço para organizar toda essa minha estrutura para entregar valor para o meu cliente. Eu integro o meu fornecedor na minha rede de valor para poder entregar valor para o meu cliente. Nestes casos, tu consegue apontar, as empresas conseguem apontar com bastante precisão aqueles pontos-chave dentro da cadeia de valor, dentro da estrutura de processo, do framework de processos, consegue apontar aqueles pontos-chave de necessidade de inovação, porque eles estão com uma interação muito próxima com o cliente, que é o maior beneficiado dessa história, né? Ele que vai perceber o valor disso tudo, e com os fornecedores também. E os fornecedores também eles se sentem parte desse processo de geração de valor para os clientes decorrentes dessa execução. Então essas empresas elas já adotam
laboratórios de inovação, já tem uma política implementada, já tem rituais, né, estabelecidos dentro da empresa de monitoramento, de controle e de mudança. Esses seriam assim, uma minoria, mas são aqueles que realmente estão trazendo disrupção para o mercado, estão trazendo coisas que, assim, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, como facilitou minha vida. Né? Isso está acontecendo por causa disso, porque eles estão integrando todas essas estruturas. Tem base de dados centralizadas, consegue já incorporar inteligência artificial para fazer análise preditiva, uma série de coisas, né? Mas é uma minoria. A segunda camada, que eu chamo, que daí talvez seja a grande maioria das empresas hoje, ou uma boa parte das empresas hoje, é aquela camada que estão utilizando o BPM como uma estrutura de governança de processos. É ótimo, a gente precisa ter clareza de como os processos estão sendo executados, mas o grande ganho não está aí. Sabe aquela história assim da gente, o nosso objetivo é desenhar o fluxo de atividades? Não é ali que está o ganho. Óbvio que aquilo vai te dar governança, aquilo vai te dar segurança de que os processos estão sendo executados da forma adequada. Porém, o grande ganho está quando a gente consegue olhar para essa estrutura e dizer assim, poxa vida, essa atividade não faz mais sentido, podemos alterar? Que impacto tem a mudança dessa atividade no todo? Quem está na ponta, aqueles que estão integrando cadeia de valor, framework de processos, uma arquitetura adequada de software, etc., eles vão conseguir olhar para isso, para aquela atividade que não faz sentido, traçar as relações dentro do negócio e ver que tipo de impacto isso vai ter e se realmente vale a pena a gente fazer essa mudança. Então, essa camada de empresas que talvez hoje elas está faltando um pedacinho para elas olharem para o BPM, para elas olharem para o processo como efetivamente uma metodologia de mudança, de uma mudança na maneira de gerir o seu negócio, certo? Essas empresas elas já têm pequenas iniciativas de inovação, mas elas ainda não estão conectadas, né, na mudança como um todo. Então elas já estão fazendo alguns movimentos que talvez, se a gente analisar um pouquinho mais a fundo, a gente não poderia chamar de inovação, nós estaríamos falando de melhorias incrementais, certo? Mas elas já têm algumas iniciativas nesse sentido. E o terceiro grupo, que são os retardatários, aqueles que ainda estão engatinhando nesse processo, eles mal começaram a mapear os seus processos, mal começaram a caminhar na direção de ter governança dos seus processos. Os processos ainda são executados de uma maneira um pouco aleatória em alguns casos, em outras situações os processos eles estão na mão de alguém e não na mão da empresa. Aí quando aquele alguém precisa tirar férias, só consigo fazer isso quando a Bianca voltar. Acabam os processos. Vamos gravar um podcast, a Bianca está de férias, só vai dar para fazer quando ela voltar. Tem muitas empresas que ainda estão nessa camada. Estão naquela camada de organizar os fluxos de atividades, entender como a coisa funciona, incorporar isso para dentro de sistemas, né, para deixar isso fluido, para deixar isso mais eficiente possível. E as inovações ali ainda elas são um sonho, dá para dizer que ainda são um sonho. Elas percebem que precisam, mas elas têm ainda o primeiro passo a ser dado. É como a gente fala, né? Não dá para a gente começar a treinar no dia 1º e participar de uma maratona no dia 30, não vai rolar. Tu não vai conseguir fazer isso, né? Tu precisa ter todo um treinamento, um volume de conhecimento. Dá para dizer que são empresas gigantes, médias e pequenas? Não, não dá. Porque tem empresas pequenas que já estão no terceiro nível. E tem empresas gigantes que, pela própria estrutura, elas ainda não conseguiram entender ainda não implementaram, não é que não entendem, né? Não implementaram essa dinâmica toda que a gente precisa para
para tratar realmente inovação e mudança do jeito que tem que ser. Então isso a gente pode considerar esse aspecto específico como um dos desafios da área. É um dos desafios da área. E quais outros desafios que a gente pode elencar? Ixi, Maria. É muito desafio. Primeiro porque ela é uma prática, como eu falei no início, nós comentamos no início, né? O BPM é uma metodologia transversal, ela não é departamental, certo? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente enfrenta. Quando começa algum projeto falando de processos, via de regra, o cliente ou a empresa que está contratando a consultoria para isso, ela quer dizer assim, eu preciso mapear os meus processos, eu preciso que tu desenhe o fluxo de atividades. Primeiro que isso não é BPM, né? Faz parte do BPM, mas não é BPM. Então esse é o primeiro desafio, é conseguir fazer com que as pessoas tenham entendimento da abrangência do BPM. A gente consegue, os profissionais de BPM conseguem mapear o processo, conseguem definir, dar essa visão de governança, vamos dizer, de confiabilidade no processo. Claro que conseguem, a nossa formação ela tem isso, certo? Mas isso é um pedacinho muito pequeno do universo que gira em torno do BPM. Quanta gente ou quantas empresas, né, que entendem o conceito que tem por trás de cadeia de valor e framework de processos? São poucas, né? São poucas. Não adianta, é o tipo do conceito, eu costumo dizer, né? É o tipo do conceito, é o tipo de informação que não adianta a gente ir no Google e procurar e encontrar a primeira página do Google, ler 2 artigos e achar que está sabendo o que é cadeia de valor. Não é isso. Ele é muito mais profundo. A gente tem que entender com mais profundidade isso. Então, o conceito de BPM, ele nasce com, muitas vezes, uma abordagem estratégica de negócio. E muitas vezes a estratégia, ela tem que começar top-down, ela começa de cima para baixo. Se a alta gestão ela não tem o entendimento de toda a dinâmica que envolve a disciplina de BPM ou a prática de gestão, o modelo de gestão por processos, muitas vezes as iniciativas elas acabam ficando departamentais, mapeando fluxos de atividade de um determinado departamento e sem integração com os demais, ela acaba não sendo transversal. E aí esse é um dos desafios, né? A gente conseguir ultrapassar essa barreira e conseguir demonstrar que o BPM é uma disciplina transversal e o grande objetivo dela é gerar valor para quem está fora da empresa, né? Que é o cliente que está lá fora. Então esse é um desafio que é o desafio da complexidade do tema, tá? A gente precisa entender ele. Outro desafio que a gente enfrenta, Bianca, é o seguinte: as empresas estão estruturadas em departamentos ou em áreas de negócio. E essas áreas de negócio, muitas vezes, elas não têm uma comunicação tão fluida com outras áreas de negócio. Por exemplo, o marketing, muitas vezes, ele não está tão integrado quanto deveria com o desenvolvimento de produto, ou com a área de vendas, ou com a estratégia da direção da empresa. Então, acabam se formando, o que é linguagem comum, mas é importante falar, acabam se formando silos departamentais. A gente acaba olhando para o meu departamento achando que aquilo é o que eu preciso resolver, quando na prática eu preciso resolver o todo. Como eu falei, a disciplina de BPM, por ser transversal, a gente consegue olhar para tudo isso. Só que internamente, dentro das empresas, muitas vezes os profissionais que estão envolvidos em departamentos específicos, eles acabam não tendo a mesma visão. E aí acabam contratando ou adotando as práticas de BPM, olhando para aquele fluxo de atividades colado na parede, achando que aquilo é lindo e maravilhoso. Eu adoro também aquilo lá, mas o mais importante é quando a gente olha para aquilo conectado com os outros aquilos dos outros departamentos. Aí começa a ficar show. Então, quebrar esses silos é outro desafio gigante que a gente tem, a gente conseguir fazer essa integração. Um outro desafio que
também que eu considero que é relevante, né, para a adoção de BPM e para a gente poder obter todos os benefícios que essa disciplina traz de business process, né, é a gente conseguir, Bianca, tirar um pouco do imediatismo, certo? É óbvio que ninguém quer ficar um ano esperando o resultado de alguma coisa. A gente precisa ter resultados rápidos. E o BPM pode fazer isso. Ele pode entregar resultados rápidos. Pode entregar pequenos ganhos, né? Os quick wins, que a gente chama, né? Pequenos ganhos a gente consegue entregar. Porém, a disciplina, as pessoas precisam entender que o grande benefício do BPM ele está no longo prazo, ele está no médio e longo prazo. Muitas vezes são iniciativas que vão levar 1 ano e meio, 2 anos para gerar um resultado realmente transformador para o seu negócio. Vai ter ganhos ao longo do tempo? Tu vai conseguir ter maior governança, tu vai conseguir monitorar algumas coisas que tu não monitorava, tu vai conseguir fazer pequenas transformações, né, pequenas melhorias incrementais ao longo do processo. Tá tudo certo, isso tudo vai acontecer talvez na primeira semana de trabalho de um profissional de BPM, na primeira semana, nos primeiros dias de trabalho de um profissional de BPM. Mas o grande ganho ele vai acontecer quando a gente conseguir integrar todas as atividades, quando a gente conseguir fazer com que tudo isso converse, né, dentro de uma lógica, né, estruturada da empresa. E aí a gente, nesse contexto, quando chega nesse ponto e tem essa possibilidade, a gente vai conseguir realmente, em algumas situações, não é incomum, a gente redesenha o nosso negócio. A gente redesenha o nosso negócio. Porque a gente começa a perceber que tem algumas atividades que elas estão gerando custos desnecessários ou custos que estão inadequados à característica que o mercado quer, que o cliente está disposto a pagar. Não está gerando valor para o cliente, não está tendo impacto na melhora da experiência dele e na prática está gerando um custo adicional. Um custo muitas vezes excessivo que poderia ser minimizado alterando esse procedimento. Então, ao longo do tempo, com essa visão um pouco mais holística, né, um pouco mais sistêmica da organização que o BPM traz, né, a gente pode olhar para o nosso negócio depois de tudo isso, né, a gente pode olhar para o nosso negócio e dizer, poxa vida, eu preciso redesenhar isso aqui, eu preciso pintar um novo quadro aqui, porque esse aqui já não está mais fazendo sentido para o mercado. Infelizmente, o nosso podcast, né, de hoje vai chegando ao fim, mas é praxe aqui, sempre tem uma última pergunta que a gente não consegue encerrar o podcast sem ela. Que tá muito semelhante à pergunta de 1 milhão. Pergunta de $1 milhão. É a pergunta que não pode faltar. E quais as dicas que tu poderia dar para os profissionais da área que querem trabalhar esses 2 conceitos na prática e de forma contínua? O que eu posso dizer com relação... Eles são complementares, como a gente falou no início, né? Os conceitos, tanto de BPM quanto de inovação, né? Eles são complementares e eles potencializam um ao outro, né? Eu preciso do BPM para ter clareza e para ter governança daquilo que eu estou fazendo, para não virar um caos instalado dentro da empresa. Ao mesmo tempo, eu preciso ter inovação para poder ter perenidade no meu negócio, para ele não ser uma disrupção externa, não me deixe no caminho, né? Um incumbente aí chega e me deixa no caminho. Então eu tenho que ter as duas práticas. Só que as duas práticas elas têm que conviver em harmonia. Aí uma das dicas, né, que a gente pode dar é a gente tem que ter aquele conceito de ambidestria corporativa, né? Ao mesmo tempo que eu tenho que ter controle e tenho que ter governança daquilo que eu estou fazendo, de um lado, no outro lado eu preciso ter os projetos de inovação, eles obedecem uma outra lógica de funcionamento.
Então, esse é a primeira dica para quem está mergulhando nisso. Tem que deixar claro que, por exemplo, eu tenho a governança, mas nesse lado aqui eu preciso ser completamente disruptivo. Eu tenho que ter liberdade para executar e etc. Dentro desse ambiente. Eu estava lendo um livro, uma boa reflexão com relação a isso, né? Eu estava lendo um livro e um exemplo que o autor trouxe, que o CEO chegou na empresa e aí ele chegou numa determinada área, né? Determinada área lá de desenvolvimento de software, uma empresa de software, tipo a Interact. Chegou o Fábio de manhã na área de desenvolvimento, olhou para a sala, cara, não tem ninguém aqui, como é que esse pessoal não chegou ainda, já são 8h30 da manhã, não bateram o cartão, etc, e começou a xingar todo mundo por causa disso, porque não tinha ninguém na sala. Só que na prática eles estavam trabalhando num processo de inovação, de uma mudança radical no software, e eles ficaram até as 3 da manhã trabalhando. E naquela manhã eles não podiam estar lá, porque eles precisavam descansar, certo? Então, será que todo mundo tem o entendimento que uma célula de inovação, ou que uma área de inovação, que uma área de mudança, ela tem que ter essa flexibilidade de muitas vezes trabalhar no parque, né? Ou não estar presente dentro da empresa naquele momento? Esse é o contexto que a gente precisa, que os profissionais eles precisam entender, né? Precisam entender que a gente tem que ter essa dinâmica. Eu tenho que ter uma camada de governança bem ajustada, bem controlada, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter uma liberdade para inovar, para criar, e uma coisa muitas vezes não combina com a outra, né? Tudo aquilo que é tudo muito padronizado eu tenho tendência a repetir, não a inovar. Então a inovação ela tem que seguir nesse contexto. Para que a gente possa trazer a inovação para o dia a dia de negócios, eu tenho que ter controle para que aquela inovação, que muitas vezes ela pode ser disruptiva, ela não interfira radicalmente no meu negócio. Porque senão eu posso instalar o caos dentro daquilo que está funcionando bem. Ou pelo menos que até o momento está funcionando bem, está entregando dentro daquele contexto que está sendo estudado. Então a gente tem que criar dentro da nossa estrutura, eu tenho que criar ambientes controlados de teste. É como você fazer um sandbox, né? Faz uma caixa de areia aí para fazer alguns testes, né? Para testar o modelo e para ver se aquilo realmente faz sentido ou não faz sentido. Bom, quando eu vou testar o modelo, né? Outra dica, quando eu vou testar o modelo ou uma inovação, via de regra uma inovação ela não está vinculada a um departamento. A inovação ela transforma o negócio. Tem como a gente transformar o negócio falando só com a área de marketing? Não, né? Não dá, né? Ou com a área de vendas, ou com a área de operação, ou com a área de produção em indústria. Não dá. Eu preciso ter, então, para eu poder realmente inovar, eu tenho que montar equipes multidisciplinares. De preferência, colocar gente que nem da empresa seja. Né? Se a gente puder trazer para essas equipes multidisciplinares de inovação, trazer gente de fora do nosso negócio, melhor. Porque eles vão trazer uma visão, talvez, que possa quebrar o nosso jeito de pensar aquele modelo. Vamos lá, eu não estou falando nada que já não seja conhecido, né? Mas são dicas importantes, porque muitas vezes a gente acaba focando a nossa metodologia de inovação numa determinada área, a gente traz pessoas para o comitê de inovação, todos daquela área, e aí quando a gente nota, a gente está inovando com uma visão muito estreita da realidade, quando a gente deveria ter uma equipe mais dinâmica, né, com outras disciplinas envolvidas para poder ter essa grandeza, né, esse contexto mais multidisciplinar, né? Então, a inovação e BPM, etc., eles trabalham dentro desse contexto, tá, Bianca? E tem uma outra coisa que é importante, que para quem está começando ou para
eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também, porque isso é uma coisa que vale para mim também, né? Porque a gente está começando todo dia, né? Todo dia nós estamos aprendendo alguma coisa nova. É importante a gente ter esse conceito de multidisciplinaridade, da gente ter esse conceito de metodologia transversal. Então, a gente tem que ter profundidade, sabe aquele modelo T, né, de desenvolvimento, vamos falar assim, né? Ou M, né, em alguns casos. A gente tem que ter profundidade no BPM, na disciplina de BPM, para a gente poder entender o que está sendo feito. Né? Isso é ponto pacífico, é fundamental para que a gente faça isso. Porém, a gente tem que transitar em outras áreas de conhecimento. Eu não posso ser um profissional de BPM que entende tudo de tecnologia e nada de negócios. Eu não vou conseguir aplicar a metodologia da forma adequada. Da mesma forma, eu não posso ser um profissional que atua em BPM, que atua com inovação, que atua com mudança, com gestão de mudança, né? E eu conheço tudo da área de negócios, mas eu não entendo nada, eu não consigo traduzir isso para tecnologia. Vem uma tecnologia nova e eu não entendo nem como ela funciona ou qual é o impacto dela na minha estrutura. Então, essa dinâmica, né, também é uma dica importante para que a gente possa desempenhar o nosso papel da forma mais consistente possível, gerando mais valor possível para o nosso cliente, né, para a pessoa que está contratando, ou para uma consultoria, ou para a pessoa que está mergulhando nesse cenário, nesse mundo, né, de inovação e business process, né? Então, essas dicas que eu tenho, assim, eu acho que são as mais importantes. E uma última que agora me ocorreu, né, que talvez seja muito relevante, né, para esse contexto, é quando a gente chega numa empresa, seja como consultor, seja como profissional contratado como funcionário, né, daquela empresa, a gente precisa fazer uma avaliação da cultura do local. A cultura organizacional, ela talvez seja um dos pontos mais críticos da adoção de melhoria ou de inovação, porque tem empresas que elas nasceram há muito tempo. E na medida que elas vão vivendo ao longo do tempo, né, elas vão passando ao longo do tempo, elas começam a cristalizar, elas começam a consolidar maneiras de fazer as coisas. E a cultura que está impregnada dentro daquela organização, ela não permite mudança. Então eu tenho que ter essa dinâmica, eu tenho que entender essa dinâmica para poder agir de acordo com aquilo que a cultura permite. Eu não posso me furtar de apontar as necessidades e as mudanças necessárias, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter clareza de que tem algumas empresas que elas são mais rápidas para adotar a mudança e novos conceitos, novas metodologias, e tem outras empresas que elas são um pouco mais lentas em função disso, em função dessa dinâmica que foi construída ao longo do tempo, né? Ao longo da história dela, né? Foram se consolidando formas de executar, maneiras de fazer as coisas que nem todo mundo está preparado para mudar, né? Eu digo assim, quer ver, Bianca? Se a mudança não fosse boa, a gente estaria usando sapato velho a vida inteira. Porque um sapato velho, ele aperta, né? Ele dá um certo desconforto até ele se acomodar ao formato do pé. Mas é muito melhor a gente ter um sapato novo do que um sapato velho furado, né? Então, a gente precisa entender que esse desconforto vai existir quando a gente está fazendo todo esse processo, está participando de todo esse processo de mudança, mas ele é para o bem. Ele bem conduzido, ele estruturado, projetos bem estruturados, com objetivos claros, aquilo que nós já falamos, né, anteriormente aqui no podcast, ele vai trazer benefícios, ele vai trazer melhorias para a organização. E essas melhorias, elas têm que passar por ciclos de revisão. Eu vou implementar
depois de um tempo eu vou lá, vou olhar de novo, porque talvez ela não faça mais sentido, eu preciso redesenhar de novo. Então o processo de mudança ele tem que ser contínuo, né? Para que a gente possa realmente ter todos os benefícios que a disciplina ou que as disciplinas que a gente tem possam entregar para a empresa. Eu espero que vocês tenham anotado essa dica. Se não anotaram, ainda dá tempo de voltar um pouquinho do vídeo, anotar, porque são dicas muito importantes. Acho que outra dica que a gente também pode dar é que para aquelas empresas que ainda, né, não introduziram o BPM, ainda não começaram a fazer a mudança, comecem pela cultura organizacional. Porque vai se tornar um pouco mais fácil, né? Tu tendo uma cultura aberta à inovação, uma cultura de gestão por processos, vai fazer com que os teus colaboradores também entendam quais são as prioridades para a empresa, quais são as premissas do negócio. E aí as coisas vão se tornar mais fáceis e não ter aquela, como a gente fala, resistência à mudança, né? Que as pessoas já dão aquela empacada, não querem às vezes, né? Então já vai quebrar essa objeção de cara. Charles, muito obrigada por essa aula, que hoje foi puxada a aula, né? É um prazer te ter aqui. Já deixa o convite para que sempre que tu quiser voltar, a gente vai te convidar mais vezes, com certeza. Que bom. Seja sempre bem-vindo. E aproveita e compartilha com o pessoal para onde eles podem te seguir, quais as tuas redes sociais, para continuarem acompanhando os conteúdos semelhantes a esses. Basicamente, gente, eu atuo um pouco mais no LinkedIn, né? Eu publico algumas reflexões lá no LinkedIn, é a rede onde eu estou atuando com um pouco mais de intensidade. Esse ano um pouco menos, até em função que estou escrevendo um livro sobre Customer Experience, então ele acaba sendo uma dinâmica bastante puxada aí, porque envolve reflexão, escrita, reescrita, e isso tudo acaba tomando bastante tempo da gente, né? Nós estávamos conversando aqui antes do podcast, né, que o dia só tem 24 horas, eu até agora não descobri uma maneira de esticar o tempo, né? Então a gente precisa ocupar bem, né, o tempo que a gente tem e algumas prioridades a gente acaba deixando um pouco de lado. Mas no LinkedIn vocês me acham lá com facilidade, Charles Dalpico lá, tranquilo. Podem me seguir, se quiserem trocar ideia, manda mensagem no direct, eu sempre que possível eu estou respondendo e tal. Estamos participando também da rede Bixgen, né, com o Gart Capote ali, com a turma também. Vocês entrando em contato comigo pelo LinkedIn, eu posso dar o link de acesso ali para as pessoas que tiverem interesse em participar dessa rede também, que é uma rede também de troca de conhecimento, bem bacana, com informações bem inovadoras, né? Tem umas novidades muito importantes nascendo lá dentro, né? Bem bacana, né? E aquilo que a Bianca falou, né? Uma última dica aí, né? É aquilo que a Bianca falou, a cultura organizacional ela pega pesado aí na hora da gente implementar mudanças, né? Então a gente tem que casar culturalmente como é que a empresa está posicionada e também tem que alinhar com a estratégia do negócio. Se a empresa tem uma estratégia clara de adoção, de continuidade nesse processo, nessa jornada, tudo bem, aí o caminho acaba sendo pavimentado aos poucos, né? Equipes multidisciplinares acabam fazendo com que isso aconteça de uma forma mais suave também, enfim, esse é o jogo, né? Mas foi um prazer estar aqui, Bianca, tá? Próximas oportunidades eu faço questão também de vir até aqui, ficar presencial contigo, o papo foi muito bom e eu espero que todo mundo tenha gostado aí. Então a gente encerra assim mais um episódio do nosso Control I. Lembrando, né, gente, acessem o canal, deixem um like, assina, compartilha com todo mundo. Nas redes sociais também a gente está através do @InteractSolutions. E também no nosso site a gente tem muitos artigos, muitos conteúdos que podem complementar tudo que vocês veem aqui no YouTube. A gente também vai deixar os links aqui na descrição, tanto do LinkedIn e também da Bixgen. A gente já vai deixar aqui, você pode se inscrever, é um canal gratuito. E a gente também tem um canal lá
que é o Interact Flow, que também troca muitas ideias a respeito tanto de BPM quanto de inovação de processos. Até mais!